Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Mais uma vez, o professor Heraldo Cunha, com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e a 4ª fase de EJA. O conteúdo da nossa aula de hoje será os termos da oração. Então, vamos estudar os termos da oração. O que são termos da oração? Observe o período abaixo, olha. Vejam esta oração aí. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Vou repetir. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Note que existem 6 palavras. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Então, nesta oração, existem 6 palavras. Cada uma delas exerce uma determinada função nas orações. Em análise sintática, cada palavra da oração é chamada de termo da oração. Termo é a palavra considerada de acordo com a função sintática que exerce na oração. Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, os termos da oração podem ser os termos essenciais, integrantes e acessórios. Os essenciais se dividem, podemos dizer que há o sujeito e o predicado. São termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Termos integrantes, complemento verbal, o objeto direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. E os termos acessórios da oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Explicaremos cada um deles a seguir. Uma observação a fazer. O vocativo, em análise sintática, é um termo à parte. Ele não pertence à estrutura da oração. Por isso que não está incluído aí nesta relação. Então, comecemos pelos termos essenciais. Número 1, os termos essenciais da oração. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, são os termos essenciais. A oração possui 2 termos essenciais, o sujeito e o predicado. E o que é o sujeito? É o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Vejamos o exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. Quem estão cada vez mais poluídas? As praias. Então, as praias são o sujeito desta oração. As praias. E o predicado? O predicado é um termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Tirou o sujeito, o restante é predicado. E o sujeito são as praias, o resto é predicado. Ele contém o verbo estão, informando algo sobre o sujeito. As praias estão cada vez mais poluídas. Então, estão cada vez mais poluídas é o predicado. Então, vocês perceberam aí a diferença entre sujeito e o predicado. Então, vamos observar agora e aprendermos sobre a posição do sujeito na oração. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar na ordem direta, ou seja, o sujeito aparece antes do predicado. Esta é a posição mais utilizada, é a ordem direta, é a mais utilizada na língua portuguesa. Sujeito sempre antes do predicado. Por exemplo, as crianças brincavam despreocupadas. Qual o sujeito da oração? As crianças, porque elas que brincavam despreocupadas. O predicado contém o verbo e o restante da oração que diz alguma coisa sobre o sujeito. Crianças despreocupadas, elas brincavam despreocupadas. Então, sujeito, as crianças, e brincavam despreocupadas é o predicado. Agora pode acontecer a ordem inversa, ou seja, o sujeito aparece depois do predicado. Eu poderia dizer também esta oração aqui, ó. Brincavam despreocupadas as crianças. Vejam que o predicado vem primeiro e o sujeito ficou para o final. Brincavam despreocupadas continua sendo o predicado, as crianças, sujeito. Apenas invertemos, houve uma inversão da ordem entre o sujeito e o predicado.
O sujeito apareceu depois do predicado. E pode aparecer o sujeito no meio do predicado. Despreocupadas, vírgula, as crianças brincavam. Então, há 3 maneiras de nós construirmos esta oração. Na ordem direta, na ordem inversa e o sujeito no meio do predicado. Vejam aí, despreocupadas é o predicado. As crianças, sujeito, brincavam, o predicado também, porque é o verbo. Então, despreocupadas, as crianças brincavam. Vamos ver a classificação de sujeito. Há vários tipos de sujeito. O sujeito das orações da língua portuguesa, ele pode ser determinado ou indeterminado. Podemos determinar o sujeito ou não. Se não conseguimos, ele é chamado de sujeito indeterminado. E existem ainda as orações sem sujeito. Pode haver uma oração que não existe sujeito. Então, vamos estudar cada um deles. O sujeito determinado, nós podemos dividir em 2. Sujeito simples e composto. Vamos primeiro ver o simples. Primeiro vamos ver o que é sujeito determinado. É aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Ele pode ser simples, porque quando é simples, ele apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Vejam aí o exemplo. A rua estava deserta. Quem é o sujeito? Quem estava deserta? A rua. Tem apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. A rua estava deserta. Então, um sujeito determinado simples. Vamos fazer uma observação aqui antes. Não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular. Disse que o sujeito é simples quando o verbo da oração se refere a apenas um elemento, seja ele um substantivo, singular ou plural, um pronome, um numeral ou uma oração subjetiva. Por exemplo, os meninos estão gripados. Veja aí que os meninos estão no plural. Os meninos estão gripados, mas continua sendo um sujeito simples, porque é apenas um núcleo. Qual é o núcleo que existe? Os meninos. O menino está gripado ou os meninos estão gripados, continua sendo um sujeito determinado simples, porque contém apenas um núcleo. Todos cantaram durante o passeio. Quem cantaram durante o passeio? Todos cantaram, sujeito simples. Então, não se deve confundir, né, que o sujeito é simples, se refere a apenas um elemento, mas não quer dizer que seja apenas no singular. O substantivo pode aparecer no plural. E temos o sujeito determinado composto. Ele apresenta 2 ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Então, 2 núcleos. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Veja aí, o sujeito composto, determinado, composto. Podemos determinar, identificar o sujeito e há 2 núcleos, tênis e natação. São ótimos exercícios físicos. E há o sujeito determinado, e nós podemos dizer que ele é implícito, ele não aparece, mas pode ser identificado. Ele ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Vejam só, dispensamos todos os funcionários. Então, nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois está indicado pela desinência verbal mos. Observação, o sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico, subentendido ou desinencial. Antigamente era chamado de sujeito oculto. Era denominado sujeito oculto. Hoje não. Nós chamamos ele de implícito, ou sujeito elíptico, ou subentendido, ou desinencial. Aquele mos, a desinência verbal dispensamos todos os funcionários, está determinando o sujeito implícito. E o sujeito indeterminado? Indeterminado não se pode determinar. É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Então, 3 maneiras para nós indeterminarmos o sujeito. Vamos ver a primeira. Com o verbo na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Vejam os exemplos. Procuraram você por todos os lugares. Observe, procuraram. Verbo na terceira pessoa do plural.
estão pedindo o seu documento na entrada da festa. Então diz a regra que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, e não podemos determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo, o sujeito, dizemos que ele é um sujeito indeterminado. Dois, com verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se ou si. O verbo vem acompanhado do pronome si, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Olha aí, vai surgir o pronome si, que atua como índice de indeterminação do sujeito. E o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. E verbos que não apresentam complemento direto. Vejam só. Vive-se melhor no campo. Viver é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que não necessita de complemento. Vive-se. Então, esse pronome se, que aparece vive-se melhor no campo, ele atua como índice de indeterminação do sujeito. Dizemos que nesta oração o sujeito é indeterminado. Precisa-se de técnicos em informática. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque ele necessita de um complemento e este complemento é o objeto indireto, que é sempre caracterizado pela existência da preposição, de uma preposição. No caso aí a preposição é de. Precisa-se de quê? Precisa-se de técnicos em informática. Então, o sujeito aí, neste caso, é indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do singular, aparece seguido do pronome se, e o verbo, eles não apresentam complemento direto. No casamento, sempre se fica nervoso. Olha, no casamento, sempre se fica nervoso. No casamento, sempre se fica. O verbo ficar é um verbo de ligação. Ele está dando aí uma qualidade, né? Uma situação, um contexto de estado. Apareceu, ele está na terceira pessoa do singular. Sempre se fica nervoso. Alguém fica nervoso. Então, sujeito indeterminado. Vamos entender um pouquinho mais sobre a partícula se. As construções em que ocorre a partícula se podem apresentar algumas dificuldades quanto à classificação do sujeito. Vejam bem, algumas dificuldades, mas é fácil de identificá-las. Vejam aí o exemplo A. Aprovou-se o novo candidato. Sujeito aprovou-se e não é o novo candidato é predicado. Aprovou-se o novo candidato. Aprovaram-se os novos candidatos. Vejam aí, sujeito está aí no lugar do verbo. No caso A, o se é uma partícula apassivadora e o verbo está na voz passiva sintética, concordando com o sujeito. Observe a transformação das frases para a voz passiva analítica. Vamos transformar aquela aprovou-se o novo candidato. Ficaria o novo candidato foi aprovado. Então já mudaria aí. O sujeito é o novo candidato. E os novos candidatos foram aprovados. Os novos candidatos seriam o sujeito. Vejam aqui, exemplo B, o caso B. Precisa-se de professor, sujeito indeterminado, porque não se sabe quem precisa. Precisa-se, verbo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. E o verbo precisar, como já dissemos antes, é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de algo ou de alguém. A existência da preposição. Existiu a existência da preposição, o verbo pede a preposição, este complemento será um objeto indireto. E precisa-se de professores, sujeito determinado. Precisa-se de professor, precisa-se de professores. No caso B, se, a partícula se, pronome se, é índice de determinação do sujeito. E o verbo está na voz ativa.
Nessas construções, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. E a 3, sujeito determinado, também aparece com o verbo no infinitivo impessoal. O que é o verbo no infinitivo impessoal? Os verbos terminados em R. Vejam aí os exemplos. Era penoso estudar. Olha, estudar todo aquele conteúdo. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Vamos ver a observação. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, fazendo referência a elementos explícitos em orações anteriores ou posteriores, o sujeito é determinado. Vejam aí, no caso anterior, o verbo está no infinitivo pessoal, mas não faz referência a elementos explícitos ou orações anteriores ou posteriores. Então, ali, aquelas duas de cima, o sujeito é indeterminado. Mas se acontecer assim, ó, uma oração anterior, Felipe e Marcos foram à feira, compraram muitas verduras. Como há a existência desta oração anterior, Felipe e Marcos foram à feira. Então aí está um sujeito composto. Felipe e Marcos, há 2 núcleos. Então compraram, refere-se a Felipe e Marcos compraram muitas verduras. Aí, nesse caso, o sujeito de compraram é eles, Felipe e Marcos. Ocorre o quê? O sujeito oculto. E a oração também sem sujeito. O que é uma oração sem sujeito? Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Observe a estrutura destas orações. Vejam aí, não há sujeito, só o predicado. Toda a oração é o predicado. A oração não tem sujeito. Dizemos que é uma oração sem sujeito. Por causa a partir de um verbo impessoal. Havia, o verbo haver. Havia formigas na casa. Nevou muito este ano em Nova York. Então é possível constatar que essas orações não têm sujeito. Constituem a enunciação pura e absoluta de um fato, através do predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se no processo verbal. Os casos mais comuns de orações sem sujeito ocorrem com, vejam aí, número 1, verbos que exprimem fenômenos da natureza, como aquele que nós vimos anteriormente. Nevou muito na cidade de Nova York, se não me engano. Os verbos nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Então, todos esses verbos exprimem fenômenos da natureza. Vejam os exemplos. Choveu muito no inverno passado. Uma oração sem sujeito, porque o verbo chover, ele está exprimindo um fenômeno da natureza. Amanheceu antes do horário previsto. Oração sem sujeito. Observação. Quando usamos na forma figurada, na forma conotativa, esses verbos podem ter sujeito determinado. Vejam só. Choviam crianças na distribuição de brindes. Então, crianças é o sujeito. Porque o verbo chover aí, ele não está no seu sentido denotativo, no seu sentido real, de chover a chuva, né? Então, choviam crianças, apareciam crianças demais, muitas crianças na distribuição de brindes. Então, aí, quando o verbo, mesmo que é um verbo que exprime fenômeno da natureza, mas ele aí não está exprimindo, significando o fenômeno da natureza. Há uma forma figurada, há uma forma figurativa, há uma forma conotativa na aplicação desse verbo. Vejam outro. Já amanheci cansado. Esse amanheci no sentido de acordei, iniciei o dia cansado. Então, eu seria o sujeito, eu já amanheci cansado. Seria um sujeito oculto. Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Vejamos o verbo ser. É noite, período do dia. Eram 2 horas da manhã, hora. Observação. Ao indicar tempo, o verbo ser varia de acordo com a expressão numérica que o acompanha. É 1 hora, são 9 horas. Então ele tem que variar, tanto no singular como no plural, de acordo com a expressão numérica que está
que o acompanha. É 1 hora, veja, uma. Então, subentende-se, 1 hora, apenas uma singular. É 1 hora. 9 horas são 9 horas. Na ideia de plural. Observação. Ao indicar data, o verbo ser poderá ficar no singular, subentendendo-se a palavra dia, ou então irá para o plural, concordando com o número de dias. Então, quando eu escrevo data, se eu quiser hoje é 15 de março ou hoje são 15 de março, as duas formas estão corretas. Porque eu posso dizer hoje é 15 de março, é como se eu dissesse, eu estou concordando, submetendo a palavra dia. Hoje é dia 15 de março. Mas eu posso também dizer, hoje, eu escrever, hoje são 15 de março. Ou seja, eu diria, como se eu estivesse dizendo, hoje são 15 dias de março. Atenção! Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Devemos ter cuidado com os verbos fazer e haver, usados impessoalmente. Não é possível usá-los no plural. Eles sempre ficarão no singular. Eu vejo muitas vezes aí as pessoas falando, até escrevendo, fazem muitos anos que nos conhecemos. Por causa dos muitos anos, essa ideia de plural, a gente tende a colocar o verbo fazer também no plural. Mas não, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Olha aqui, não devemos usá-lo no plural, ele fica no singular. Então, o correto é escrever faz muitos anos que nos conhecemos. Ou usarmos uma locução verbal. Olha aí, e ainda assim, os dois verbos ficam, vejam aí, eles não mudam em número. Deve fazer dias quentes na Bahia. Vejam outros exemplos. Há muitas pessoas interessadas na reunião. Houve muitas pessoas interessadas na reunião. Havia muitas pessoas interessadas na reunião. Haverá muitas pessoas interessadas na reunião. Deve ter havido muitas pessoas interessadas na reunião. Pode ter havido muitas pessoas interessadas na reunião. Observem aí que o verbo haver, em todos esses exemplos, ele não foi passado para o plural. Ele ficou no singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Tudo bem, vimos o sujeito, agora veremos o predicado. O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado. É obrigatoriamente composto por um verbo ou uma locução verbal. Vejam os exemplos. Mariana e Pedro foram ao cinema. Então, esse foram ao cinema é o predicado. Mariana e Pedro, sujeito. Minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Fez um bolo de laranja delicioso. Isso é o predicado. Meus antigos vizinhos mudaram de casa na semana passada. Predicado. Então, foram ao cinema, predicado. Fez um bolo de laranja delicioso, predicado. Mudaram de casa na semana passada, predicado. Esses que estão em azul, destacados em azul, são os predicados destas orações. Vamos ver agora os tipos de predicado. O predicado pode ser classificado em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, conforme a classificação do seu núcleo. Então, veremos o predicado nominal. O predicado nominal é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração. Verbos de ligação são verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Não indicam uma ação realizada e não atuam como o núcleo do predicado nominal. Então, os verbos de ligação são estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Então vamos ver frase com predicado nominal. Exemplo. Pedro é feliz. Quem é feliz? Pedro. Vejam aí o verbo de ligação. Vamos fazer a análise dessa frase. Quem é Pedro? Pedro é o sujeito. É feliz. Predicado nominal.
É o verbo de ligação. Feliz é o predicativo do sujeito. Exemplos de frases com predicado nominal. Beatriz anda estudiosa. Rodrigo continua curioso. O pai está orgulhoso. Mariana parece ansiosa. Observem que é uma característica do predicado nominal sempre um verbo de ligação. Vejam aí, o verbo e o complemento fazem parte do predicado nominal. E Beatriz anda estudiosa. Estudiosa é o predicativo do sujeito, está se referindo ao sujeito, a Beatriz. Beatriz anda estudiosa. Não é que ela está andando, caminhando. Esse verbo andar aí não tem um sentido de andar, de caminhar. Ela anda, ela parece, ela está atribuindo uma característica ao sujeito. Beatriz anda estudiosa. Rodrigo continua curioso. O pai está orgulhoso. Mariana parece ansiosa. Todos os verbos aí são de ligação. E o predicado verbal? Se o nome verbal tem alguma coisa a ver com o verbo. Então, o predicado verbal possui um verbo significativo como núcleo. O que é um verbo significativo? São verbos que indicam ações. Os verbos significativos indicam ações como pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar. Não é uma característica do sujeito, mas não é verbo de ligação. Eles indicam uma ação. Estes verbos podem ser intransitivos ou transitivos, apresentando objeto direto e objeto indireto como complemento. Uma frase com predicado verbal. Eu comi um brigadeiro. Eu comi um brigadeiro. Olha aí, o predicado verbal. Eu comi o quê? Eu comi um brigadeiro. Não é uma característica minha. Brigadeiro não é predicativo do sujeito aí. Porque eu comi um brigadeiro. Então é um complemento, é um predicado verbal e este complemento é um objeto direto, porque não existe nenhuma preposição. Existe um artigo indefinido. Eu comi um brigadeiro ou um numeral. A análise da frase, vejam só. Eu é o sujeito. Eu. Sujeito, eu. Comi um brigadeiro é o predicado verbal. Comi, o verbo. Comi é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento. Eu comi o quê? Um brigadeiro, o objeto direto. Por que objeto direto? Porque não há existência de preposição. Exemplos de frases com predicado verbal. Os professores ensinaram tudo o que sabiam. Tiago e seus amigos ganharam um jogo de futebol. Eu quero viajar pela Europa. Ela deu-lhe as informações necessárias. Minha avó caiu. Então vejam que esses que estão destacados em vermelho são os predicados verbais de cada frase. E o predicado verbo nominal tem a ver com o verbo e com o nome, né? O próprio nome já diz. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo significativo, que indica uma ação do sujeito, e um nome com função de predicativo do sujeito, indicando uma qualidade do sujeito, ou com função de predicativo do objeto, indicando uma qualidade do objeto direto. Vejam uma frase com predicado verbo nominal. A menina chegou cansada. A menina chegou cansada. Objeto direto. Cansada. Chegou cansada. A menina é o sujeito. Chegou cansada é o predicado verbo nominal. Chegou é um verbo significativo, um verbo de ação. Uma ação do sujeito. A menina chegou. E cansada é um adjetivo, é um predicativo do sujeito. Então esta seria a análise sintática desta frase. A menina chegou cansada. Exemplos de frases com predicado verbo nominal. As funcionárias acabaram o trabalho cansadas. Madalena completou a prova feliz. Todos acusaram-no de desmotivado. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Normalmente, o predicado verbo nominal é formado por verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Observe o exemplo. O verbo intransitivo mais predicativo do sujeito formam o predicado verbo nominal. O bebê chorava feliz. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não necessita de complemento. Então, o bebê chorava. Só até aí você já entendia que o bebê estava chorando. Agora, se ele chorava como ele chorava, aí é o predicativo do sujeito. Ele chorava infeliz. Mas se eu disser o bebê chorava, só aí você já entendeu todo o sentido da frase.
Então, por isso que dizemos que o verbo chorar é um verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. Mas aí, no caso, somou-se ao verbo intransitivo o predicativo do sujeito, um adjetivo, infeliz. Ele estava chorando de forma infeliz. Ele não estava feliz, não é? Número 2, verbo transitivo mais objeto e mais predicativo do sujeito. Vejam aí. Os corredores terminaram a maratona exausta. Então, o verbo terminar é um verbo transitivo. O verbo transitivo, ele pede um complemento direto. É um objeto, o objeto direto. Eles terminaram o quê? Observem aí que eu não faço a pergunta ao verbo. Os corredores terminaram o quê? O quê? Olha esse o artigo definido. O. Não é preposição. Aparece um artigo. Terminaram o quê? A maratona exausta. Por isso que aparece aí o artigo definido a. Aí, ó. A maratona exaustos. Então, maratona exausta é o predicativo do sujeito. Terminaram é um verbo transitivo e a é uma preposição. Não uma preposição, um artigo, perdão. Um artigo que complementam o objeto direto. Os corredores terminaram a maratona exaustos. E o número 3, verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Olha, ontem vi minha vizinha muito preocupada. Quem estava preocupado? Era eu ou minha vizinha? Minha vizinha. Então, esse último aí é o predicativo não mais do sujeito, é do objeto, porque está se referindo ao objeto, minha vizinha. E o verbo transitivo, vi. Ele pede um complemento. Ontem vi. Vi o quê? Vi minha vizinha muito preocupada. Um objeto direto e um predicativo do objeto. Número 2, termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração são aqueles que integram, principalmente, o sentido de verbos e substantivos presentes na oração. Os principais termos integrantes da oração são os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Vamos ver o que é objeto direto. O objeto direto é o complemento verbal. É o termo da oração que indica o elemento que sofre a ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo direto. Exemplos de objeto direto. Minha filha está lendo o livro no jardim. Lendo, o verbo ler é um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento. Está lendo o quê? O livro no jardim. Eu amo-o do fundo do meu coração. Nunca experimentei essa receita. Objeto indireto. O objeto indireto é um complemento verbal. É um termo preposicionado, ou seja, a existência de preposição. A característica principal do objeto indireto é que sempre haverá uma preposição. Ele vai indicar o elemento ao qual se destina a ação verbal. Completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Exemplos de objeto indireto. O filho não obedeceu ao pai. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, porque quem obedece a alguém. Ou a algo, a alguma lei. Então, o filho não obedeceu a quem? Ao pai. Veja que aí a junção da preposição a, mas o artigo o. Então, torna-se ao. É um objeto indireto. O filho não obedeceu ao pai. E assim se dá nos outros dois exemplos. Neste momento, eu preciso de, olha aí a preposição, sua ajuda. Quem precisa de alguém ou de algo. Você vai fugir de mim, quem foge, foge de alguém ou de algo. Ou de alguma coisa, até de um bicho, de um lobisomem. Você vai fugir de mim. Tá vendo? Então, isto é o objeto indireto. E o complemento nominal. O que é o complemento nominal? Ele é um termo preposicionado que completa o sentido de um nome, como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto sem esse complemento, como alheio a, cheio de, descontente com, perito em, devoção por. Exemplos de complemento nominal. Minha vizinha está cheia de dores. Olha aí, complemento preposicionado, tem preposição. Ainda não estou pronta para o teste. Olha aí, para. Minha avó tem muita devoção por Deus. E o agente da passiva. O
O agente da passiva é um termo que existe apenas em orações na voz passiva analítica. Indica quem pratica a ação, correspondendo ao sujeito da voz ativa. É um termo preposicionado. Existe preposição. Ele é introduzido pela preposição por e suas formas flexionadas. Pelo, pela, pelos, pelas. Exemplos de agente da passiva. A apresentação foi realizada pela professora de filosofia. Todo o trabalho foi feito por mim. O paciente foi acompanhado pela enfermeira. E 3, os termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são aqueles que podem ser retirados da frase sem alterar sua estrutura sintática, uma vez que não são indispensáveis, são acessórios. O seu uso, contudo, poderá ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida. Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais atribuem características ao substantivo que o acompanham. Podem ser representados por um artigo, por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um pronome adjetivo e por um numeral adjetivo. Vejam os exemplos de adjuntos adnominais. Aquele livro velho é meu. Meu filho tem uma camisa preta. 7 pessoas diferentes ligaram para você hoje. Quem é o primeiro concorrente? O adjunto adnominal é frequentemente confundido com o complemento nominal. O adjunto adnominal é dispensável, sendo uma informação acessória. Refere-se a um substantivo concreto e pode ser ou não precedido de uma preposição. O complemento nominal é uma informação obrigatória. Vem sempre precedido de uma preposição e está ligado a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então, veremos agora o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é usado para indicar uma circunstância, transmitindo uma ideia de tempo, modo, intensidade, lugar, afirmação, dúvida e etc. Os adjuntos adverbiais podem surgir no início, no meio ou no fim das frases e podem ser ou não separados por vírgulas, conforme a posição que ocupam. Exemplos de adjunto adverbial. Amanhã, a funcionária virá ao escritório e assinar o contrato. A mãe abriu lentamente a porta do quarto da filha. Meu irmão faz natação todos os dias. E o aposto? O aposto fornece novas informações sobre um dos termos da oração, estando sintaticamente relacionado com ele. O aposto desenvolve, explica, enumera, esclarece, detalha, especifica esse outro termo da oração. Vamos ver alguns exemplos de aposto. Sempre fui apaixonada por Pedro, o mais simpático de todos os meninos. Então aí em vermelho é o aposto. Estou explicando, ou estou esclarecendo quem é Pedro. Sempre fui apaixonada por Pedro, o mais simpático de todos os meninos. As minhas 2 primas, Kátia e Beth, moram no Rio de Janeiro. Gostaria de cursar várias faculdades, línguas, medicina, advocacia, filosofia e botânica. Então, o aposto, eles podem ser classificados em aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto especificativo, aposto recapitulativo ou resumidor, aposto distributivo, aposto comparativo e aposto de oração. Muito bem, meus amigos, minhas alunas, meus alunos da Rede Municipal de Ensino, estamos encerrando mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e a 4ª fase de EJA. Hoje vocês aprenderam um pouco sobre os termos constituintes da oração, os termos da oração, os termos essenciais, integrantes e acessórios. Muito obrigado pela sua atenção, professor Heraldo Cunha. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.